E aí pessoal, tudo bem? Vamos para mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje nós trataremos do tema de como vencer o mal. E a palavra nos diz que nós devemos vencer o mal praticando o bem, praticando aquilo que venha glorificar a Deus. Então vamos aprender um pouquinho o texto base aqui para nós darmos início a essa lição. Está em Romanos, capítulo de número 12, versículo 17 ao 21, que vai dizer assim, ó: não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não faça justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. Pois está escrito: a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber, porque fazendo isto você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Olha que coisa linda, que texto maravilhoso, nos ensinando aí a vencer o mal praticando o bem. Vamos aprender um pouquinho a respeito desse contexto? Outro texto para a nossa reflexão está em Mateus, capítulo de número 5, versículo 38 ao 40. Vamos lá? Mateus, você pode ler aí também na sua Bíblia. Estou lendo na versão NAA, Nova Almeida atualizada. Então, Mateus, capítulo de número 5, versículo 38 ao 48. Palavras do Senhor Jesus, ensinando aí a respeito de vingança, né? O texto anterior nos falou que a vingança pertence a Deus, é Ele quem justifica. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face, olha que facinho, ofereça-lhe também a face esquerda. E aí, meu amigo, minha amiga, é fácil fazer isso? É fácil? Não, não é fácil, né? Mas através de Jesus, nós vemos que nós temos condições para praticar isso. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Se alguém dê a quem lhe pede e não volte as costas o que lhe pedir emprestado. Agora ele vai falar a respeito de como nós devemos proceder. Aqui até o versículo 42 nós vemos que a pessoa ela foi afrontada. Agora, com relação ao amor, sabendo que o amor é uma decisão, eu decido amar. Então, a partir do momento que eu decido amar, eu vou proporcionar àquela pessoa aquilo que lhe agrada. Então eu vou me doar para ver o sorriso no rosto daquela pessoa, para ver o bem-estar na vida daquela pessoa. Caiu meu caderninho aqui, é tudo sem edição aqui e vamos que vamos. Então vamos lá, versículo 43. Versículo 43 vai estar escrito assim, ó: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, Senhor Jesus ensinando, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus, porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre o justo e o injusto. Então o sol vem para todos, a chuva vem para todos. A diferença é de como nós servimos o nosso Deus, de como nós levamos a nossa vida, sabendo que, eu sempre friso isso, nós somos administradores de Deus aqui nessa terra, somos administradores de Deus. Então aquilo que Ele colocar em suas mãos, honre. Os seus filhos não são seus, são obra de Deus, é dádiva de Deus. A sua casa, o seu carro, use tudo isso para abençoar, seja um abençoador. Versículo 46, porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? É muito fácil a gente declarar amor ou poder praticar atos de bondade para aquelas pessoas que nos querem bem. Os publicanos também não fazem o mesmo?
E se saudarem somente a seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês que está no céu. Palavras abençoadas, a palavra do Senhor Jesus. Então, se possível, vivam em paz com todos. Vamos praticar isso? Não é de um dia para o outro. O Espírito Santo ele vem nos modelando, ele vai nos dando direção, mostrando aquilo que é certo, que é errado. Nós aprendemos sobre ética cristã, sobre doutrina cristã. Então, no nosso subconsciente aí, antes de nós errarmos, o Espírito Santo ele vem e nos alerta. O nosso consciente vai falar conosco, olha, não dê sequência nisso. Você não vai agradar a Deus. Não dê sequência nisso, você vai prejudicar o seu irmão. Não dê sequência nisso, você pode se magoar. Então tome muito cuidado. Sabendo que eu e você, nós somos uma carta lida. E quando as pessoas olham para nós, que elas veem o que está escrito. O que nós estamos escrevendo. Como está sendo o livro da nossa vida. Não é verdade? Então tem aquelas pessoas que dizem assim, olha, eu não tenho sangue de barata. Eu não levo desaforo para casa. Então tome muito cuidado, tome muito cuidado. A nossa tarefa diária é levantar de manhã, sabendo que a nossa missão é agradar a Deus e chegar no final do dia sendo um homem e uma mulher de Deus aprovados. Olha, valeu a pena estar na presença de Deus. E você vai se sentir feliz com isso. Você vai ter noites de descanso, sono tranquilo, sabendo que você cumpriu o seu papel. Então, nos versículos do texto básico que nós lemos anteriormente, nós vimos aí que o apóstolo Paulo ele intensifica seu esforço em ensinar os romanos a maneira cristã de tratar as pessoas que estão fora da comunidade cristã. Então eu devo tratar bem até mesmo aqueles que não são, aqueles que não pertencem à minha igreja, né? Não tem que haver rivalidade. A palavra nos diz que Deus não trata ninguém com parcialidade, ou seja, ele não faz acepção de pessoas. Então se você é um pequeno Cristo, expresse o caráter de Cristo. Deixe o perfume, a essência de Cristo brilhar sobre a sua vida, pairar sobre a sua vida, e as pessoas verão que você é um homem e uma mulher de bem. Então nós vemos aqui, ó, Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, que está lá em Romanos 12:1, que nós lemos. Então apresentarão ao mundo um testemunho nobre. Nós temos que apresentar ao mundo um testemunho onde as pessoas possam ver Cristo através da nossa vida. Que as pessoas possam ver que o nosso corpo é morada e templo do Espírito Santo e você faz jus a isso. Não um testemunho passivo, mas ativo, que demonstra claramente um comportamento compreendido com a salvação dos pecadores. As nossas obras testemunham, tanto quanto a nossa pregação. Então nós vamos ver algumas maneiras positivas de reagir diante de perseguição e também de sofrimento, pois a palavra nos diz que o sol nasce para todos. Então todos estão suscetíveis a passar por momentos difíceis nessa vida, por intempéries. Mas a maneira a qual nós passamos é que vai fazer toda a diferença. Não significa que você tem que dizer sim para tudo, né? É claro que você, sendo um cristão, você também não é bobo e você tem vontade própria, né? Você tem anseios, desejos, projetos e claro que nós temos que respeitar limites, mas você deve também mostrar qual é o seu sentimento, qual é a sua vontade, desde que tudo isso venha agradar a Deus. Lá em Filipenses capítulo de número 4 fala, olha, se você vai tomar alguma atitude, se vai fazer alguma coisa, se isso é verdadeiro, se é justo, se é amável e vai trazer edificação para a tua vida e da vida do próximo e glorificar o nome de Deus, então dê sequência, vai em frente que é sucesso, vai ser bênção de Deus sobre a tua vida. Vamos ver o próximo tópico aqui, ó. Russell Champlin, ele tem uma frase que diz assim, ó, abster-se do mal é serviço de um monge. Mas lutar e vencer é tarefa de um cristão. Lutar e vencer é a tarefa de um cristão. Então vai à luta, vai em frente. Você tem projetos, tem sonhos. Então se você está enquadrado naquilo que eu falei anteriormente, se vai trazer edificação para a sua vida e da vida do teu próximo, dê sequência. O apóstolo Paulo está em perfeita sintonia com o Espírito de Cristo quando ele orienta os romanos
para que reajam positivamente diante do mal. E é fácil? Não, nós já repetimos aqui, não é fácil. Você ser afrontado, você ser confrontado, e na maioria das vezes você está na razão e você tem que abaixar a cabeça. Muitas das vezes, né, tem um ditado popular que diz aí, você tem que engolir sapos para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Então vai ter sim, vai ter momentos que você deve ficar calado e tem momentos que você deve falar, principalmente quando você está com a razão, mas falar com maneira que venha glorificar a Deus, uma calma, com tranquilidade, olhando no olho da pessoa, e aí com certeza você vai se sair bem dessa. O Senhor não os condene por causa deste pecado. Lá em Atos, capítulo de número 7, versículo 60, vai falar a respeito ali de Estevão. E Estevão, ele estava perante o Sinédrio ali, sendo usado por Deus, doto de uma ciência, de uma sabedoria ali tremenda que vinha do céu sobre a vida dele, pois ele fez por merecer isso. É um homem que estava em comunhão com Deus, interagido, tendo conhecimento da parte de Deus, buscando conhecer a Deus, e ali ele foi usado de uma forma tremenda. Perante aqueles fariseus, perante aqueles publicanos, e naquela ocasião ali as pessoas não tiveram argumentos, e aí eles tiraram ele para fora do sinédrio e começaram a apedrejá-lo. E mesmo diante dessa afronta, mesmo diante da morte, olha o que Estevão disse: Senhor, não os condene por causa deste pecado. Olha que coisa linda. Será que seríamos capazes de fazer o mesmo? Será que seríamos capazes de glorificar o nome de Deus perante uma situação dessa? Não é para qualquer um. Em Romanos 12, 20, se o seu inimigo tiver fome, nós lemos no começo, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Algo aqui que... Imagina aquela pessoa que te afrontou, muitas das vezes falou algo sobre a tua vida que não era verdade, e mesmo assim, você tendo a oportunidade, você dá-lhe de beber, dá-lhe de comer, e muitas das vezes o abraçando, o instruindo, incentivando. Isso é amor, isso é decisão. Então eu decido fazer isso. E se eu decido, eu opto por glorificar o nome de Deus. E quantas atitudes nós tomamos no decorrer do dia a dia? Será que as nossas atitudes estão glorificando a Deus? Vamos ver agora aqui, ó, buscando a paz com todos os homens. Então nessa caminhada eu já vi muitas coisas acontecendo. E nós temos aí por base sempre uma referência, né? Nós temos o meu sogro, pastor Machado, pastor presidente da nossa igreja. Eu já vi esse homem ser afrontado muitas vezes. Já trabalhei com ele perante o ministério. E eu nunca vi ele perdendo a paciência diante, muitas das vezes, de situações de agressão verbal e muitas das vezes até esquentando ali o clima, algo físico, e ele glorificando a Deus através das suas atitudes. Então são pessoas que foram chamadas para fazer a diferença, e você que está me ouvindo, você também pode fazer a diferença dentro da tua casa, ali perante a tua vizinhança, né, dentro lá do seu trabalho, no ambiente de trabalho. No começo nós falamos aqui, você é uma carta lida. O que é que as pessoas estão lendo a respeito da sua vida, através do teu testemunho, através da tua conduta? Então os seguidores de Jesus são chamados à paz, a serem pacificadores. Então vamos aqui em 3 tópicos. Primeiro, em Romanos, capítulo de número 5, versículo 1, e é importante nós lermos na Bíblia Sagrada o que está escrito aí. Romanos, capítulo de número 5, e o versículo de número 1 vai dizer assim, ó: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, através de Cristo, do seu sacrifício vivo na cruz, nós temos acesso ao Pai. E a partir do momento que nós fomos justificados e temos acesso ao Pai, nós estamos em comunhão com Ele, nós podemos buscar comunhão com Ele, e aí sim eu posso desfrutar da verdadeira paz, essa paz que vem de Deus. Então agora, esse primeiro tópico, eu tenho paz com Deus, é o primeiro passo. Segundo tópico,
Filipenses 4:7. Lembra que eu falei de Filipenses ali a respeito de nós tomarmos decisões que venham glorificar a Deus? Olha o que fala no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então agora nesse segundo passo eu tenho paz interior. Eu tenho paz interior. Primeiro passo, Romanos 5:1, eu tenho paz com Deus. Agora Filipenses 4:7 mostra que eu posso ter paz interior também por meio de Jesus Cristo. É Ele quem nos dá autoridade quando vem algum pensamento mal, algum pensamento ruim sobre a nossa mente, e nós expulsarmos no nome de Jesus, levando cativo os nossos pensamentos. A palavra nos diz que Ele guardará o coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Olha que coisa linda. Então, a partir desse momento, eu tenho paz com Deus. Primeiro passo, ter paz com Deus. Segundo passo, eu tenho paz interior. Então, a partir do momento que eu tenho paz com Deus, paz interior, agora sim eu vou poder ter paz com o meu próximo, declarar essa paz ao mundo. Está lá em Efésios, capítulo de número 2, vamos ler. Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 15 e 16. Vai dizer assim, ó: Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Então eu tenho paz com Deus, paz interior, e aí eu posso demonstrar essa paz ao mundo, ao meu próximo. Olha que coisa linda, que processo maravilhoso. Isso é para quem está envolvido, está em comunhão com Deus. Então nós somos chamados para fazer a diferença e trazer essa paz. Essa paz você pode carregar com você e declarar ao mundo. Mateus capítulo de número 5 e versículo 9. Mateus capítulo de número 5, versículo 9, vai nos dizer assim, ó: Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Primeiro passo, paz com Deus. Segundo, paz interior. Terceiro passo, declarar essa paz ao meu próximo. E aí sim você se tornará um pacificador. Sabe aquela pessoa que ela faz de tudo para não entrar em contendas? Tá tendo um burburinho ali, tá tendo uma fofoca ali, ela cai fora, porque ela quer glorificar o nome de Deus. Ela quer, através da sua vida, glorificar a Deus. É isso. Nós estamos glorificando a Deus através das nossas atitudes, sendo um pacificador. Isso que eu falei desses 3 passos vai muito de encontro ao maior de todos os mandamentos, que o Senhor Jesus falou, olha: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e aí depois o teu próximo como a ti mesmo. Como eu já tenho falado em outros vídeos e falo para a nossa congregação, que eu tenho paz com Deus, eu preenchi aquele vazio existencial, agora eu estou cheio do Espírito Santo. Então eu tenho paz com Deus. A partir desse momento, eu tenho paz interior. Quando você tem paz interior, você vai ter condições de ter amor próprio. É isso mesmo, você olhar no espelho e se gostar. Não simplesmente do seu aspecto físico, mas você sabe que Deus, Ele fez aquele sacrifício maravilhoso por amor de você, e você quer viver uma vida abundante. E aí você tem amor próprio. Você tem amor próprio, aí você tem condição de amar o seu próximo. E tendo condição de amar o seu próximo, você vai estar em paz. Olha que processo lindo, né? Que Deus é tão maravilhoso, e tudo é por meio de processo, para alcançar o propósito maior, que é ser um servo de Deus, que é ser um homem e uma mulher de Deus. Então sempre nós podemos melhorar, sempre nós estamos em constante aprendizado. Todos os dias nós aprendemos alguma coisa. E colocando isso em prática, você está sendo grato a Deus, e você vai estar realizando o propósito de Deus sobre a tua vida. Então os servos de Deus renunciam à violência e ao tumulto. Tem tumulto ali, cai fora. Não vai glorificar o nome de Deus. Tem uma fofoca ali, cai fora, não vai glorificar o nome de Deus.
O reino de Cristo é reino de paz. E a igreja de Cristo saúda com votos de paz. Os discípulos de Cristo preferem sofrer a machucar a outro. Já viu quando um pai de família, eu já vi meu pai fazendo isso. Um beijo, meu pai e minha mãe, estão morando longe agora, estão em outra cidade. E eu já vi meu pai fazendo isso. Meu pai, minha mãe. Sabe quando a situação tá difícil e a mistura ali é certinha, um para cada um? E às vezes eu e minha irmã, com aquela fome, e gostou da mistura, aquele tempero da mãe, sabe, aquela comida abençoada, e você queria mais. E aí o pai e a mãe vê que você quer mais. E eu sei que meu pai e minha mãe estavam com vontade de comer aquele bife, aquela mistura, e aí pega e cede para o filho, porque quer ver o bem do filho. E Deus, ele fez isso conosco. Ele sabia que nós temos necessidade dele, que nós temos fome de Deus. A nossa alma anseia por ele, a nossa alma tem sede de Deus. E aí ele envia o seu filho. É a partir daquele momento a qual ele envia o seu filho se esvazia de si mesmo, deixando para trás a onipotência, a onipresença, a onisciência e se tornando homem como eu e você, para sentir o que eu e você sente. Ah, mas e os milagres que ele fez? Foi por meio da fé no Pai. Olha que coisa linda. Isso é amor. Se isso não for amor, eu não sei o que é. Uma decisão maravilhosa ao meu e ao seu respeito, para que se cumprisse o plano perfeito na minha e na sua vida. Glórias a Deus por isso. Contudo, muitas vezes pessoas irritadas e combativas assumem o controle de ministérios, de igrejas, de denominações, de lideranças em empresas, e nós temos que lidar com isso. Lá em Daniel, capítulo de número 2, fala que Deus sabe de tudo isso, mas que ele também continua no controle de tudo, que no momento certo a verdade dele prevalecerá. Ele tem prazer em abençoar um justo, então vale a pena. Às vezes nós temos que fechar nossa boca, ficar quietinho, dar um bom testemunho, e quem vai te justificar é o Senhor. É o Senhor. E tenha certeza, quando Ele te justificar, a verdade vem à tona, para a glória do nome dEle. O Espírito Santo ajuda o cristão nessa tarefa, fazendo frutificar. E aí são os frutos do Espírito. Lá em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 22, vai falar a respeito ali dos frutos do Espírito. Então é bom lembrar, no entanto, que muitas vezes, para se obter a paz, é necessário passar pelo processo de confronto. Mas a maneira que eu vou confrontar, na maneira que eu vou defender a minha tese, a minha opinião, essa maneira também vai glorificar o nome de Deus. Então faça tudo para que as pessoas possam ver em Cristo e a paz que está dentro de você. E essa paz que está dentro de você, ela vai ser manifestada e vai tomar conta do ambiente. E aí, às vezes, tem pessoas que não tem como. Você está tratando com paz, está tratando com paciência, com respeito, mas não tem jeito. Aquela pessoa não quer de jeito nenhum andar junto com você, não quer te compreender, não quer saber de Deus, e a palavra nos diz que quando a pessoa não quer ter conhecimento de Deus, não quer conhecê-lo, Deus permite que essa pessoa seja entregue a um sentimento perverso. E o que acontece? Você não precisa andar junto com essa pessoa. Não significa que você não vai estar glorificando o nome de Deus, que você está fazendo errado, não. Vamos ver o exemplo de Abraão e seu sobrinho Ló. Chegou um certo momento, qual era a promessa na vida de Abraão? Abraão, eu farei de ti inúmeras nações, eu farei de ti, você vai ser abençoado. E faz o seguinte, Abraão, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas no momento que ele saiu, ele trouxe seu sobrinho. Talvez os dois tinham uma afinidade muito grande ali, e ele trouxe seu sobrinho. Só que chegou num certo momento, eles começaram a se desentender. Não estava batendo as ideias. E isso pode acontecer sim. Aí o que Abraão fez? Falou, Ló, faz o seguinte. Abraão sabia que a promessa estava sobre a vida dele. Para onde ele fosse, Deus iria abençoar. Aí Abraão, sendo um homem de Deus, falou, Ló, faz o seguinte. Olha, tem a direita, tem a esquerda, dá uma olhada aí, vê o que você quer, escolhe uma terra para você.
Aí Ló vai, olha as Campinas Verdes, né? Aquele pasto verdinho e falou, não, eu quero ir para cá. Então vai em paz. Então chegará em certo momento que andarão dois juntos se não estiverem em pleno acordo, né? Então vai chegar um certo momento que você vai ter que tomar uma decisão de andar sozinho ou de não andar com aquela pessoa, né? Mas isso não significa que você quer o mal daquela pessoa. Então cada um para o seu lado. Ali em Romanos capítulo de número 12, 18, orienta-nos a, se possível, viver em paz com todos os homens. Se possível, viva em paz com todos. Mas quando não é possível, aquela pessoa não quer saber de Deus, não deixa ela seguir o caminho dela então. Todavia, caso isso não seja possível, não estamos liberados para nos vingar de ninguém, né? Lá no começo falou, olha, a justiça pertence a Deus. Então o apóstolo nos orienta a substituir a vingança pelo descanso em Deus, que retribui às pessoas os males que elas praticam. Isso está lá em Salmo 37:1, do 1 ao 11, Romanos 12, nós lemos ali, né, do 17 ao 20. Então a ira descrita em Romanos 12:19 é uma referência clara à ira de Deus, quem cabe exclusivamente a vingança. Também está escrito lá em Deuteronômio, capítulo de número 32, versículo 35. Então, sabendo que Deus ele pode transformar também o coração daquela pessoa que não quer saber dele. Já vimos inúmeras vezes pessoas que perseguem crente, que não querem nem saber da palavra de Deus, e chega um certo momento da vida, se Deus tiver um plano na vida dela, Deus vai achar um meio para que essa pessoa, para que esse coração de pedra seja quebrado e ali seja plantado um coração de carne que glorifica o nome de Deus. Isso é transformação. Nós já vimos isso acontecer inúmeras vezes. E eu que não sou crente de berço, estou falando aqui para inúmeras pessoas que não vieram de berço, né, ao cristianismo, a servir a Deus, tiveram que passar por um processo também e talvez faziam coisas que não glorificavam a Deus. Mas a partir do momento que levantamos a nossa mão, nós aceitamos o Senhor Jesus, Ele faz de nós uma nova criatura e vem transformando, vem lapidando, fazendo conforme a vontade dEle para que possamos ser vasos e vasos de honra que venha glorificar o nome do Senhor. Então nós concluímos aí, irmãos, sabendo que nós podemos sim ser canal de bênção, nós podemos sim ser pessoas melhores. Se aproxime de Deus, conheça da sua palavra. Essa é uma palavra simples, procurei de uma forma aqui bem tranquila trazer isso para vocês. Vença o mal com o bem, pratique o bem, seja um condutor de paz. Leve a paz por onde você for, onde você colocar a planta dos seus pés, ali também estará a presença do soberano e poderoso Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima.